Eu estou me especializando nessa arte de é, destruir falácias de universo e terra antiga, viu, Ricardo? Bom demais. Ó, olha, alguns versículos, que eu não sou teólogo, mas teólogo amador todo mundo é, tá? Como cientista amador também todos somos, não é? Ó, Uhum. eu vou falar sobre alguns, eu tenho uma lista muito grande, mas olha, esse eu acho mais espetacular. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Big Bang espera 9 bilhões de anos para a Terra ser formada. Como é que você pode conciliar, gente? Não pode. Depois Jesus vem e fala assim: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio? Homem e mulher, a gente estava discutindo sobre esse princípio, né? O princípio no grego é o mesmo princípio do hebraico, não é, Ricardo? Sim. Então, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus está falando assim: no princípio eu criei o homem. Então, o homem. Bereshit, no hebraico, é o equivalente a em arque no grego, de João 1 e Gênesis 1. Vamos lá, pode continuar. Então não tem jeito, o universo tem a mesma idade do homem. A gente tem a Eva mitocondrial, a gente tem o Adão Y, a gente tem várias e várias evidências que estamos na Terra há 6.000 anos, o acúmulo de mutações deletérias e tudo mais. Então, se você entende que a vida na Terra é jovem, Jesus está dizendo, cabeção, né? Eu brinco. Cabeção, lê aí, cara. No princípio, eu criei, porque ó, a Bíblia diz que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo é Cristo, é Jesus. E Jesus está dizendo, olha, no princípio criei eu os céus e a terra. E não tem desvisto, não tem deslido em Gênesis, não tem deslido a Nature, a Science, com Adão Y, o cromossomo Y, a Eva mitocondrial, o acúmulo de mutações deletérias, que é um relógio do tempo que estamos na Terra, que estamos aqui há 6.000 anos. Então, esse link da escritura de princípio mostra claramente que se a vida é jovem, o universo é jovem, a Terra é jovem. Não tem como fugir. Hebreus 1:10, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da Terra. A Terra foi feita no princípio também, gente. O Big Bang demora a Terra 9 bilhões de anos. Tem vários e vários versículos, mencionar alguns aqui, né? Salmos 33:6. Não foi por processo, não foi por física, porque outro dia eu estava numa aula de um evolucionista, teísta, eu assisti 4 aulas dele, ele deu 6, as últimas 2 eu não aguentei mais. Aí ele falou assim, olha, porque eu estava procurando na ciência o processo que Deus, você já ouviu essa, Ricardo? O processo que Deus usou para criar todas as coisas. Eu falei, ele não está lendo a Bíblia, porque a Bíblia já diz em Salmos 33:6 qual foi o processo, pela palavra do Senhor. Gente, Jesus chegou para Lázaro, que processo que ele fez para ressuscitar Lázaro? Ele falou, Lázaro, sai para fora, simples assim. Exato. Salmos, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. O sopro de sua boca aí é uma analogia com a fala humana, né? Deus falou, haja universo, e houve o universo. Eu creio no Big Bang. Sabe qual é o Big Bang? Deus disse, haja universo, e bang, bem grandão, tudo apareceu. O pessoal acha que assim, não, você é contra o Big Bang. Não sou. Houve um Big Bang. Esse é o Big Bang que eu acredito. Salmos 33:9 diz o que ele falou, e de pronto, aquele logo lá que a gente traduz no hebraico, porque agora eu tô virando hebraísta também, viu, Ricardo? Pois é. O logo ali é imediatamente. Ao Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Isso é merismo em hebraico, que eu também já aprendi, né? O hebraico, quando quer descrever o todo, ele descreve os contornos desse todo, os extremos desse todo, para que você entenda o todo. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há. O que há nos céus? As estrelas, as galáxias. Ele fez em 6 dias, tudo. No 7º dia, descansou. Aí o cara fala assim, Deus está descansando por uma era toda. Mas que coisa, né, gente? E é interessante que o Moisés que fala 6 dias aí, ele tá falando de dias aí, o dia de tarde e manhã, né? Como é para o judeu, o entardecer e o amanhecer. E ele está falando 6 períodos de entardecer e amanhecer, Deus fez os céus e a terra. Ele não pode ter feito eras geológicas em Gênesis 1
Isso exegeticamente é impossível, linguisticamente é impossível linguisticamente, principalmente. Você ter um conceito de dia de 6 dias aplicado em Gênesis capítulo 1, e aí você chega em Êxodo 20 e vai afirmar algo diferente. Então não era o mesmo escritor. Como a gente estava discutindo, né, Ricardo? Moisés não tinha esse conceito de eras, aprendi essa dica aí com o pastor Ayrton Williams no meu programa lá, o podcast Fé e Ciência. Ele diz, olha, Moisés não tinha conceito de eras, nem o povo antigo tinha conceito de eras, nem Moisés e nenhum povo da antiguidade, né, antiguidade ali, né, egípcios, hebreus, gregos, nenhum deles tinha esse conceito de eras. Esse conceito de eras, de fato. Eu queria até pontuar uma coisa sobre isso. Sim. Que é interessante, porque as pessoas podem dizer assim, mas ele não tinha um conceito de era, porque ele não tinha a ciência de hoje. Né? Podem argumentar dessa forma, mas prestem atenção. Não é pela ausência do conhecimento. Eles não tinham um conceito de era, porque não existiam eras. O povo do Oriente, o povo antigo, eles trabalhavam em cima do concreto e não do abstrato. Então, eles analisavam a realidade. Não é que eles não tinham a capacidade de conceber um período longo de tempo. O Gênesis, a partir do capítulo 5, fala de Toledot, que é o termo usado para genealogias, ou seja, para as descendências que vieram. Então, existe a concepção de tempo, mas não existe a concepção de bilhões de anos e de eras, não pela incapacidade deles, mas pela inexistência do fato. Não, Ricardo, e também outro dia alguém veio e falou assim, é que não existia a palavra para eras, ou não é a falta da palavra que te impede... É a falta do fenômeno. De descrever o fenômeno. Se você não tem a palavra para descrever um termo que descreve o fenômeno, você descreve o fenômeno, simples assim. Então ele poderia ter falado assim, ao longo de incontáveis e incontáveis e incontáveis anos, né? No hebraico você pode fazer o superlativo 3 vezes, né? Incontáveis e incontáveis e incontáveis anos, Deus criou o universo. Pronto, já estava estabelecido que era um período incontável, incontável, incontável. O hiperlativo já estaria estabelecido no próprio hebraico. Não tem saída. O pastor Ayrton Williams disse que foi uma tentativa de salvar a Bíblia, e a Bíblia não precisa de salvação, quem precisa de salvação somos nós. Agora que quem criou o conceito que precisa de salvação, né? Deus tem que salvá-los dessa enrascada que eles se meteram, né? Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, pois nele, não foi processo natural. A Bíblia tem inúmeros versículos. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Não a criou vazia, ele não a criou vazia. Exato. A Bíblia diz lá em Gênesis, né, a terra estava sem forma e vazia, sem vida. Ele imediatamente foi lá e colocou vida. Né? Ele cria a terra e já rapidamente a preenche de vida. Por que ele fez em 6 dias? Porque ele quis estabelecer esse período, né? A gente tem toda a teologia que explica, né? 6 dias para a gente trabalhar, um dia... Ele poderia ter falado assim, haja tudo e houve tudo. Mas ele decidiu fazer por etapas porque ele é Deus, né? Mas etapas de 24 horas, estabelecendo o período que a gente trabalha. A semana, o descanso, é tão importante essa semana, a gente sabe. A gente tenta mudar a semana, não dá certo, né? De 6 dias e um dia de descanso. Tem que ter o dia de descanso. E é interessante porque toda a doutrina judaica cristã do dia do descanso e do Shabat, ela é embasada nos dias literais da criação. Então, imaginou se fossem milhões de anos? Então, você passa aí milênios, né? Trabalha milênios, depois você uma era para descansar, né? Trabalhe 6 eras aí e depois você descansa em uma. Mas vamos lá. Esse tratado aqui é sensacional. Eu tenho lido muito, né? Vários livros e tudo mais sobre o Ion, a Terra Jovem e tudo mais. Mas esse foi o Hazel que escreveu, um teólogo, e ele diz os dias da criação em Gênesis, dias literais ou figurativos, períodos, épocas de tempo. Eu nunca vi um tratado tão bem feito, discutindo ponto a
ponto a ponto, toda a linguística, todas as implicações sensacionais. Então eu tenho lido muito esse tratado e eu vou escrever um livro baseado nele, tá, gente? Ó, Milhares, não Milhões. Procura na internet, você vai encontrar, é fácil de traduzir hoje, absolutamente sensacional sobre o Yom. Destrói qualquer possibilidade de que aquele dia literal, a genealogia de Gênesis é tão clara, não é? Por que você acha que Deus gastaria tanto tempo no seu... Tem tanta coisa na Bíblia, não tem, Ricardo, que a gente fala assim, senhor, o senhor podia ter explicado mais, dado mais detalhes, ele foi tão sucinto. Agora ele gasta lá todo um capítulo com genealogias, e falou, viveu tantos anos, teve tantos filhos, que deu a esse filho, que viveu tantos anos e tudo mais. Chega em Mateus, dá toda a genealogia de Jesus Cristo, Lucas e tudo mais. Para que a Bíblia se daria esse trabalho? Para a gente fazer as contas. A gente faz as contas das 6.000 anos. Tem uma pequena diferencinha assim. Eu acho que os judeus, se eu tivesse que chutar, eu chutava na conta dos judeus, né? Que é 5.730 e poucos anos. Da origem de Adão. Na verdade, da origem da criação, do primeiro dia, né? Sim, tem uma pequena aí, um pequeno intervalo, mas aproximadamente 6.000 anos, a Bíblia deixa muito claro, ela é clara demais. Então, esse tratado eu queria que vocês lessem. Mas dizem que tem bilhões e bilhões de anos, 13,8 bilhões de anos, e que o Big Bang provou. Olha, a única coisa que explodiu, de fato, no universo foi esse modelo aí. É um modelo totalmente remendado hoje, não há mais nada em pé nesse modelo, e eles só estão segurando o modelo, esperando um novo, para substituí-lo. Eu falei que eles estão back to the drawing board, é uma expressão em inglês que diz que você está de volta à prancheta, tentando escrever alguma coisa diferente. Até hoje eles não conseguiram, então eles vão empurrando com a barriga, né, esse modelo. O modelo está totalmente detonado. Na Idade das Trevas, tá vendo esse Dark Ages aqui, onde não deveria existir absolutamente nada, o que a gente vê ali, né? O que vê na Idade das Trevas? Será que a gente vê ali realmente o que, nas fotos do James Webb e do Hubble, o que realmente deveríamos ver? Um universo totalmente desprovido de estrelas, todo escuro, uma outra estrelinha que poderia estar lá? Absolutamente não. Essa aqui é uma alegoria para ver como é que... tem cristão que olha para o modelo, olha para a Bíblia e vê a mesma coisa. Completamente absurda essa analogia aí. A Bíblia descreve uma sequência totalmente diferente do Big Bang. Ela diz que a Terra foi formada no início. A ordem da criação do Big Bang é totalmente invertida. Se Deus, por exemplo, criou os sols no quarto dia, como ele criou mesmo, porque agora o pessoal fala assim, olha, não criou, o sol apareceu no quarto dia, né? Não, ele criou no quarto dia. Como é que ficam as plantas no terceiro dia, né? Esperando uma era para o sol chegar. Gente, a compatibilidade é nula, absolutamente nula. Só esses versículos, né, se você ler esses 2 versículos, você já fica esclarecido na palavra de Deus. No princípio, por que Gênesis começa, Gênesis 1:1, por que a Bíblia começa no princípio? Criou Deus os céus e a terra. Parece que Deus já estava prevendo toda essa história de bilhões e bilhões de anos, um processo lento, gradual e sucessivo. Então a Bíblia no início já estabelece, Deus criou tudo no princípio. Os céus e a terra é tudo que há, não é? Nós temos o que no universo? A terra e os céus. Em 6 dias, os versículos bíblicos são absolutamente incontestáveis.